pessoal, como vocês estão? Eu sou a professora Denise e hoje nós vamos falar sobre um assunto que gera muita curiosidade. Não, você já ouviu falar sobre o cangaço? É disso que nós vamos falar hoje, sobre o cangaço e como ele está presente no imaginário popular daqui do Nordeste. Eu sou daqui de Sergipe e durante essa semana nós teremos uma festa popular muito importante, talvez a festa popular mais importante do Nordeste, que é o São João. E muito presente no São João está a figura do cangaço, né? Naquele que é o seu principal representante, que é Lampião, com sua companheira Maria Bonita. Então você fica ligadinho aí até o final dessa aula, você vai saber muitas coisas, muitas curiosidades sobre o cangaço, sobre tudo que ele representa na cultura, né? Dessa parte do Brasil que se chama Nordeste. Lembrando que se você gostar desse vídeo, pessoal, deixa o seu joinha aí, não esquece de deixar o joinha, deixa logo, para você não esquecer, tá bom? Se vocês deixam lá pro final, acaba esquecendo. Cada joinha, né, cada comentário que vocês deixam aqui no canal ajuda bastante no nosso crescimento. Então, pessoal, coloque aí tudo que vocês acharem desse vídeo. Coloquem também informações, coisas que vocês pensaram, curiosidades que se tenha sobre essa temática, porque a gente gosta muito de trocar com vocês essas informações, certo? Se não é inscrito, se inscreve, não esquece de se inscrever no canal e roda a vinheta. Vamos começar logo essa aula. O cangaço está no imaginário popular, né, do povo nordestino. Está no nosso artesanato, na literatura de cordel, nos filmes, nas novelas, e um monte de elementos que remontam, né, essa cultura aqui do povo nordestino. Você vai no mercado daqui de Sergipe ou no mercado de qualquer lugar aqui do Nordeste e você vai ver lá as imagenzinhas dos cangaceiros, de Lampião, de Maria Bonita. Logo vocês vão se recordar. E se tem uma pessoa que falou muito do cangaço, que cantou em seus versos toda essa história do cangaço, foi Luiz Gonzaga. Nós não pode esquecer do chachado, né, dos cabras de Lampião. Afinal, o chachado vem lá do sertão, é a dança dos cabras, dos cangaceiros de Lampião. E não se esqueçam, nesse momento de São João, mesmo dentro de casa, vamos fazer o quê? Vamos dançar muito forró. Olha a pisada! E acima de tudo, pessoal, viva São João! Esse movimento do cangaço aconteceu na região do Polígono das Secas, que é a região central, né, que liga aqui o Nordeste, principalmente nos estados de Pernambuco, da Bahia, da Paraíba, do Ceará, do Rio Grande do Norte e de Sergipe, onde eu estou. Afinal, como diz a música de Luiz Gonzaga, em Pernambuco ele nasceu e em Sergipe ele morreu. Ou seja, Lampião, né, e aquele que é o maior líder, né, maior representante aí do movimento do cangaço, nasceu em Pernambuco e morreu aqui em Sergipe em 1938, na Grota de Angico, lá na região de Canidade de São Francisco. Então por isso que tem essa referência aí na música de Luiz Gonzaga, que eu vou deixar aqui na descrição, vou deixar aqui alguns links das músicas de Luiz Gonzaga para vocês ouvirem nesse momento, né, de São João, esse momento que aflora esse nosso sentimento nordestino. E eu falo daqui de Sergipe, que é conhecido como o país do forró, tá lá na música, Sergipe é o país do forró. E aqui tem de tudo nesse momento, nessa época do ano, tem canjica, tem milho, tem pamonha, tem tanta coisa boa, né? Tem nossas fogueiras, que nesse momento a gente não vai poder acender tantas fogueiras por conta da questão da pandemia e tudo que ela gera, mas tem a nossa alegria, a alegria do povo nordestino que não se apaga, que mesmo nessa condição difícil, mesmo assim, a nossa alegria não se apaga, essa nossa vontade de festejar esse momento tão importante da cultura nordestina. Mas voltando para o cangaço, é importante frisar uma coisa: os bandos de cangaceiro, eles eram obedientes ao seu líder. Nós temos dois tipos de cangaço: o cangaço dependente e o cangaço independente. Nós vamos falar dessas duas formas de cangaço para que vocês entendam melhor como que ocorreu o movimento desde o final do século XVIII até o início do século XX. Tá joia? Então, essa forma de banditismo, né, chamada de cangaço, afinal de contas, tem aí muitas dúvidas, muitas questões. Uns acham que eles eram bandidos, outras que eles eram condição, né, aquilo que eles viviam. Nós temos aí a realidade do Nordeste, uma realidade muito difícil, com muitas questões envolvendo, com as questões sociais
e também desses mandos e desmandos dos políticos locais, tem uma conjuntura muito grande. O que a gente não pode, né, negar é a influência de elementos como o cangaço na cultura popular, né, em elementos populares, como no forró, como nas quadrilhas, como no nosso artesanato, e como isso está presente no imaginário popular, porque muitas histórias que meus avós me contavam, meus avós lá da região de Porto Folha, de Monte Alegre, de quando o Lampião passou por lá, e uma série de coisas, está presente na vida dessas pessoas. Então, queira ou que não queira, está no imaginário popular, nos entendimentos dela, certo? Então a gente não pode ficar fazendo esse juízo de valor, mas é importante que a gente entenda que o cangaço, por exemplo, o cangaço, eu falei para vocês que eles têm dois tipos, né? O cangaço dependente era um cangaço onde esses grupos, eles eram dependentes de quem? Né? De um fazendeiro que tinha poder político em uma determinada região, que a gente chama muito de coronéis. Desde o século XVIII até o século XIX, nós vamos ter esse tipo de cangaço, onde esses ricos fazendeiros contratavam esses grupos. Para quê? Para ter proteção e também acabavam causando medo também às pessoas, né? Porque eles não iam de encontro a esse fazendeiro, porque eles tinham esse grupo né, de cangaceiros que estavam ali defendendo eles. E eles pertenciam a quem? Eles pertenciam, né, nesse sentido, a quem pagava mais. Aqueles, né, fazendeiros que lhe pagavam mais, eles iam trabalhar para eles, fazer esse tipo de trabalho, que é um trabalho de proteção. E eles eram chamados também de jagunço. Aí tem muito isso aqui no nosso vocabulário popular, nessa expressão, jagunço. Então, o jagunço eram esses que trabalhavam para essas pessoas, né, nesse sentido, desse cangaço dependente. O cangaço independente, ele vai acontecer a partir de 1896. Até 1940, quando finaliza o cangaço aqui no Brasil, né, com o último cangaceiro que liderou o bando de Lampião após a morte dele, que foi Curisco. Com a morte de Curisco, acabou esse movimento aqui no Nordeste brasileiro. Então, de 1896 até 1940, nós temos aí o cangaço independente, que era um cangaço onde você tinha diversos bandos que eram comandados pelos seus líderes. Nós temos aí vários líderes, entre eles o Virgulino Ferreira, o Lampião, Curisco, Antônio Silvino e Senhor Pereira, assim como diversos outros líderes de bandos de cangaceiros existiram aqui no interior nordestino. Lampião tem destaque pela a vasta, né, região onde ele atuava, ele conhecia muito bem esse interior nordestino, e ele tinha táticas, né, para guerrear contra a Volante, que era a polícia da época, era conhecida como Volante, e também ele fazia muitas alianças com políticos locais, fez alianças, por exemplo, com o Padre Cícero, né, que também está dentro desse contexto do imaginário popular nordestino. Ele fazia muitas alianças. E o cangaço aí, ele atuava sobre duas formas: ou para conseguir recursos para o próprio cangaço, para o próprio movimento, ou por uma questão de vingança, por alguém que tinha feito alguma coisa com relação a eles, e eles atuavam com relação à vingança. Então tinha esses dois objetivos aí do cangaço. Em 1938, Lampião foi delatado por um coiteiro, né? O coiteiro era aquele que ajudava Lampião a se esconder da Volante. Mas aí esse coiteiro foi pego pela Volante, a Volante forçou ele a dizer onde Lampião estava, e Lampião estava na Grota de Angico, aqui em Sergipe, e acabou sendo morto pela Volante. Então eles foram mortos e decapitados, as cabeças foram levadas para a cidade de Piranhas, que fica lá do outro lado do Rio São Francisco, né, lá em Alagoas. Curisco continuou com o bando por mais 2 anos, mas com sua morte em 1940, acabou-se, né, o cangaço independente aqui no Brasil. Então, pessoal, o cangaço aí teve uma longa trajetória, né, por isso tem essa relação com o imaginário popular do povo nordestino. Eles passavam por muitas regiões, ajudavam algumas pessoas e por isso gera essa relação junto ao imaginário popular nordestino, tá certo? Tem uma coisa importante aí no movimento do cangaço. Tem até aqui, ó, nas nossas imagens sempre tem uma cangaceira aqui ao meu lado. Afinal, as mulheres entraram no cangaço a partir da presença de Maria Bonita. Maria Bonita era companheira de Lampião e com a presença dela dentro de um bando de cangaceiros, outras mulheres foram ingressando em bandos de cangaceiros. Antes não era permitido muito isso porque eles entendiam que a mulher
acabar tirando, né, o foco deles naquilo que eles estavam fazendo. Mas com o passar do tempo, a partir do ingresso de Maria Bonita, algumas outras mulheres também foram ingressando no cangaço. E mais de 40 mulheres, né, cerca de 40 e poucas mulheres entraram no movimento, e elas geralmente estavam atreladas a um homem, né, cangaceiro. Elas tinham um relacionamento com alguém que fazia parte do cangaço, porque elas precisavam do quê? Da proteção deles. Elas podiam estar ali num grupo de cangaceiros sem a proteção de um deles. E uma das mulheres que se destaca, além de Maria Bonita, que era exímia costureira, bordadeira, que é Dadá. Dadá cria essa estética do cangaceiro, né? Com esse chapéu todo adornado, com estrelas. Vem dentro dessa ideia que ela pensou, né? E vai ser colocada, ela tem a prova, e coloca cada vez mais. E as cangaceiras vão ter uniformes, os cangaceiros também. Toda essa ideia e toda essa constituição acaba, né, influenciando o imaginário e também as diversas formas de arte que são produzidas a partir do cangaço, pela estética que aquilo causa, né? Porque a gente olha para aquela imagem, a gente vê o povo nordestino ali, né? Vê naquela roupa, uma roupa que precisava proteger da caatinga, proteger de toda aquela vegetação que não é fácil. Quem anda dentro da caatinga sabe muito bem o que é isso. Ao mesmo tempo, chamava atenção para aquele grupo, chamava atenção para aquela ideia. Outras cangaceiras também entraram, foram muito importantes aí, Sila e diversas outras, né? Dadá, Maria Bonita, Sila. Então elas tinham vários nomes, geralmente os nomes delas às vezes eram atrelados aos companheiros delas, como por exemplo Maria de Capitão, ou seja, era Maria Bonita do Capitão. Do Capitão Lampião. Então, assim, as diversas outras também tinham essa relação, seus nomes e tudo. E as mulheres foram uma força importante aí no movimento do cangaço. E no imaginário popular, como vocês podem ver, sempre tem essa relação com a mulher. E o que vivia, né, o nordestino, né, esses mandos e desmandos do poder dos coronéis, vocês podem ver no vídeo sobre o voto de cabeça, que eu vou deixar aqui o card para vocês. E também tem um vídeo muito bacana, que é o vídeo sobre a Guerra de Canudos. E nesses dois vídeos vocês vão entender essa relação, né, entre o cangaço e todos esses movimentos que estavam acontecendo ali, o que era o voto de cabeça, o poder do coronel nesse período, para vocês entenderem em que contexto surge o cangaço aí nesse momento. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, curtam São João, onde quer que vocês estejam, ouçam aí as lives do forró, porque isso é muito importante, mesmo dentro de casa, vamos continuar, né, fazendo aí aquilo que a gente gosta tanto, de comemorar essa época do ano, que é tão importante para nós aqui no Nordeste. E vocês que não conhecem, podem buscar aí um pouquinho, saber um pouco da cultura nordestina e desses elementos que nos formam, que nos fazem, né, ser esse povo forte, povo aguerrido, que luta, né, o tempo inteiro. Certo? E se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar o seu joinha. Espero que vocês tenham entendido o que é o cangaço, esse movimento, o que é que aconteceu aqui na região do Nordeste, o que é que eles entendiam, para que eles lutavam, né? Como que eles se organizavam, o que era o cangaço dependente, o cangaço independente, e que ele aconteceu até o ano aí de 1940, durante a era Vargas finalizou, né, o movimento do cangaço. Nos encontramos aqui na nossa próxima aula. Se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, não esquece de deixar o seu joinha, deixar o seu comentário. E nos encontramos aqui, pessoal, na próxima aula do canal Nilu, Professores de História.